Então vamos lá, vamos dar início ao painel sobre energia solar. Nem só de vento vive o mundo. Vamos começar pelo Rodrigo, Rodrigo? Pois não, Sérgio. Então vamos lá. Obrigado, Sérgio. Eu queria começar desejando a todos boa tarde, talvez o passador para ajudar. Vamos lá. Queria agradecer em nome da B-Solar a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Essa é a nossa primeira participação nessa edição e nesse modelo de evento da Fundação FHC. Eu queria agradecer, em nome do presidente FHC, a oportunidade de estarmos aqui, parabenizar, em nome do Sérgio, toda a equipe pela organização. Desejar a todos vocês boa tarde, espero que já estejam reenergizados do almoço e que a gente possa então conversar um pouquinho sobre o potencial que o sol aqui no nosso país tem para ajudar a desenvolver a nossa matriz elétrica. Eu vou começar pulando alguns slides, até porque nós já tivemos várias apresentações ao longo da manhã muito bem efetivadas, realizadas ao longo da tarde também na sessão de eólica, e com isso a gente ganha um pouco de tempo para debater mais a fundo a parte da solar nas suas especificidades. Eu venho aqui representar a B-Solar. A B-Solar é a entidade nacional que representa o setor de forma transversal de energia solar fotovoltaica. Nós contamos atualmente com mais ou menos 600 associados. É uma associação dentre as maiores em número de membros do setor elétrico. Os nossos associados, nós temos um vídeo institucional que eu não utilizarei hoje para a gente ganhar tempo no debate, dado o adiantado da hora. Os nossos associados, eles compõem empresas de pequeno, médio, grande porte, nacionais e internacionais, e que atuam desde a fabricação de matérias-primas como vidro, aço, alumínio, até empresas que produzem os equipamentos fotovoltaicos, as que fazem projeto, engenharia, instalação, integração, distribuição, a parte de serviços, consultoria, área jurídica, tributária, financeira, instituições financeiras e outros elos afeitos ao setor, inclusive, mais recentemente, a parte de armazenamento de energia elétrica. Eu vou dar uma breve palhinha sobre isso mais para o final da apresentação. Já vimos pelo período da manhã, solar fotovoltaica tem avançado exponencialmente no mundo, já são mais de 500 gigawatts operacionais, isso dá aí praticamente 2 Brasis e meio. Já o preço da tecnologia caiu desde a década de 70, 250 vezes, isso é quanto aumentou a sua eficiência e a sua eficácia. A solar fotovoltaica na produção de energia elétrica, e essa tendência deve continuar para o futuro. Estamos longe do limite tecnológico, temos ainda espaço para melhorar com a nossa ciência a conversão de energia elétrica e reduzir o preço de fabricação dos equipamentos. Infelizmente, o Brasil ainda está atrasado na energia solar, né? A nossa tecnologia ela não participou do PROINFA, né, que foi fundamental para o avanço da energia eólica, da biomassa, da PCH. Naquela época, a solar ainda tinha uma base de preço muito mais elevada e houve uma decisão de governo de não desenvolver naquele momento a tecnologia. Muito bem. Nós, no entanto, acabamos entrando mais à frente no avanço da energia solar fotovoltaica. Só que por conta de termos começado depois, por volta de uma década depois, nós não figuramos atualmente no ranking mundial da energia solar fotovoltaica, nem em potência acumulada, onde quem lidera é a China, com 176 gigawatts, ou seja, um Brasil só de energia solar, e nem em potência adicionada. Quem lidera também é a China, no ano passado, 45 gigawatts só de solar fotovoltaica em um único ano. O Brasil ficou em 11º no ano passado, mais ou menos 1,2 gigawatts em potência adicionada no ano, acumulado 2,4, estamos em 21º no ranking mundial. Devemos, com o passar dos anos, ganhar posições. O futuro também já foi aqui apresentado pelo presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira Júnior. Expectativa de futuro para o mundo e para o Brasil não são muito diferentes. Entre 35% e 40% da eletricidade terá a sua potência instalada em solar fotovoltaica, né? Centralizada e distribuída. Eólica, hídrica, um pouco também de biomassa e biogás no mundo, menos do que no Brasil mais. E também a flexibilidade. Guardem essa palavrinha da flexibilidade, capacidade flexível, porque isso não significa apenas uma solução, mas um conjunto de potenciais soluções. A solar fotovoltaica, por ser uma tecnologia que pode ser aplicada de forma modular, ela tem essa característica de poder trabalhar tanto numa grande usina, como a gente já conhece no modelo
tradicional, que foi aqui chamado de modelo mais estatizado, mais soviético, né? Um modelo de grandes usinas gerando energia em pontos distantes e através de grandes linhas de transmissão que são pagas por todos os consumidores, rateados esses preços das linhas de transmissão. Eles não entram no preço de venda das usinas, eles são rateados entre todos os consumidores e trazendo essa energia para os centros urbanos. Esse é o século XX. E agora, no século XXI, com a geração cada vez mais distribuída, e essa é uma característica que a energia solar possui, de poder ser desenvolvida em projetos de pequeno, médio, grande porte, desde um carregador de celular ou uma calculadora que a gente já está mais acostumado, né? Que utiliza o sol para produzir a sua energia elétrica, até um telhado de uma casa, de uma empresa, de um prédio público, uma escola, um hospital, até sim uma usina de grande porte. Então, essa variabilidade de aplicação, essa versatilidade da tecnologia faz com que ela também tenha aplicações transversais. Então, quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, não se restringam no seu pensamento ao setor elétrico. Imaginem que essa tecnologia já está sendo apropriada para ser utilizada pela produção industrial, pelo comércio, pelo agronegócio, está sendo utilizada na saúde, na educação, em vários outros segmentos, público e privado, para ganhar competitividade, redução de custo, eficiência, sustentabilidade. E por isso, quando a gente fala em solar fotovoltaica, a gente fala em benefícios múltiplos à sociedade. O nosso antigo diretor-geral ou presidente da EPE, aqui participando do evento, Gerson Kellman, mencionou da importância, no caso do licenciamento de obras, você levar 4 diretrizes, né, que o regulador, no livro que ele redigiu, mencionava. As diretrizes energética, econômica, social e ambiental. Guardem também essas palavras, porque isso é importante quando a gente pensa na solar fotovoltaica, especialmente na geração distribuída. Os usos, então, são múltiplos e os benefícios também são múltiplos. O mais tradicional que a gente conhece é a redução de custo para o consumidor, é também a geração de emprego. A solar fotovoltaica é uma locomotiva de geração de emprego. A Elbia mostrou os números do setor eólico: a cada 2 gigawatts são 30 mil empregos gerados. Para a solar, a cada 2 gigawatts são 50 a 60 mil empregos gerados. Não por acaso, a solar fotovoltaica hoje gera 1/3 dos empregos, 11 milhões de empregos de energias renováveis do planeta. Lidera a geração de empregos, não para contrapor, mas para somar. Mas é importante a gente reconhecer os números de cada uma das tecnologias. Quando a gente olha a esfera de desenvolvimento tecnológico, estamos pensando numa tecnologia de evolução também muito acelerada, redução de preço significativo. A expectativa é de que até 2050 a solar fotovoltaica ainda possa reduzir o seu preço em mais 30%, 40%. Né? Então, se a gente acha que a solar está barata, esperem e verão. É provável que ela ainda reduza bem mais os seus preços nos próximos anos. Além disso, os benefícios da esfera ambiental, já conhecidos aqui: energia limpa, renovável, não necessita, né, de água para poder ajudar a gente na produção de energia elétrica, o que é um fator que combina com a nossa base hidrelétrica para que a gente possa diversificar e poder ter a somatória dessas nossas forças, a água e o sol. Quando tem menos água, por qualquer questão hidrológica que seja, a gente ainda tem o sol disponível para contribuir e somar. Também não emite gases de efeito estufa, líquidos ou sólidos durante a operação. Se você olhar o ciclo de vida completo, ela está logo um pouquinho atrás da eólica, que é tem um impacto de ciclo de vida menor do que a da solar. A solar vem logo na sequência. E também uma tecnologia que não gera ruído, sem partes móveis, né? Esfera estratégica. Podemos com ela diversificar a nossa matriz, ampliar o uso de renováveis e, gerando energia junto da carga, ter ganhos de eficiência sistêmica para a nossa matriz elétrica. O que significa isso, Rodrigo? Eu mencionei as linhas de transmissão, que não entram no preço vendido pelas fontes nos leilões, mas que são pagas pelos consumidores. Então, se eu puder gerar essa energia junto do ponto de consumo, junto da carga, eu evito ou reduzo a necessidade de linhas de transmissão. Eu reduzo também as perdas elétricas de trazer a energia por milhares de quilômetros até o ponto de consumo. As perdas elétricas no Brasil são o 3º maior consumidor de energia elétrica do país. 16% da nossa energia elétrica, segundo dados da empresa de pesquisa energética, são utilizados ou perdidos, né,
ao longo do uso da nossa matriz, 16%. Ou seja, indústria em primeiro lugar, residência em segundo lugar, terceiro lugar, perdas, mais energia elétrica é consumida em perdas no Brasil do que todo o segmento de serviços, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza. Então, gerar energia perto do consumo, você reduz essas perdas. Já olhamos a matriz, a solar hoje é 1%, mais ou menos, da nossa matriz elétrica, é pouco, mas eu queria aqui fazer um destaque de um outro ponto importante que veio pelo debate, o Sérgio até fez a pergunta. Será que a geração termoelétrica a gás é o futuro da flexibilidade da matriz elétrica brasileira? Será que a hídrica, como foi pontuado? É difícil dizer e antever, mas a verdade é que a matriz elétrica brasileira ela tem uma característica talvez peculiar que foi reconhecida pela International Energy Agency. 60% da nossa base é hidrelétrica, 80% em geração de energia, não em potência hidrelétrica, com reservatório. Isso significa dizer que talvez esse reservatório ele seja uma grande oportunidade de flexibilidade se ele for precificado. E aí eu acho que falta ainda um mecanismo para que a gente valorize e valore essa energia do reservatório. As hidrelétricas precisam ser remuneradas por essa água que elas deixam de utilizar, porque elas têm uma função estratégica de segurança e de risco, de evitar risco, né, e garantir segurança para a nossa matriz. E outros países não têm isso. A Alemanha, por exemplo, tem 3% da sua matriz hídrica. Então, quando a gente fala que se colocar mais eólica e solar na Alemanha você precisa de térmica, é verdade, mas no Brasil talvez não. No Brasil, a nossa base hidrelétrica ela pode cumprir um papel importante de suporte às renováveis variáveis e, portanto, ela pode, inclusive a custos menores e impactos ambientais menores, ajudar o Brasil a ser um dos primeiros países a atingir essa matriz de grande penetração de novas renováveis. Isso não são palavras minhas, são palavras da International Energy Agency no seu Energy Transition Report lá de 2014, 2015, ou seja, não são dados que são novidade para os especialistas do setor. A solar fotovoltaica no Brasil, até este momento, tem avançado, né, engatinhado, eu diria, está começando a se desenvolver, mas já gerou, até 2018, 72 mil empregos. Esse ano vamos gerar mais ou menos 37 mil novos empregos, chegaremos aí a um acumulado de quase 110 mil empregos até o final deste ano. E em potência instalada, talvez mais ou menos 3,6, 3,7 gigawatts. É muito difícil prever esses números, pela forma como o setor se desenvolve, especialmente na geração distribuída, é bastante rápida, mas essa é a nossa projeção para o final desse ano. E para o futuro, também dados que foram apresentados pelo presidente da Eletrobras, é provável que a matriz aqui no país seja similar à do mundo. Solar, que hoje é 1%, deve passar de 30%, 35% até 2050. Isso acontecendo, ela vai ali empatar ou estar próxima da fonte hidrelétrica em potência total, em energia não, a hidrelétrica permanece gerando bem mais energia, dado o fator de capacidade, mas ajudando, de fato, a diversificar bastante a matriz. E aí, é claro, temos os dois mundos da solar, a geração de pequeno porte, geração distribuída e a geração centralizada. Então faço aqui meu 1 minutinho de fotos bonitas também para vocês, só para mostrar que as aplicações são múltiplas, né? No campo, na área rural, nos prédios públicos, junto até em lagos de hidrelétrica, como a gente vê aqui um caso já operacional no Brasil, em Sobradinho, entre outros que estão sendo desenvolvidos, estacionamentos, prédios de habitação popular, ou seja, muitos usos. Na geração distribuída, o avanço tem ocorrido fazendo a mímica de uma regulamentação que foi desenvolvida nos Estados Unidos há mais ou menos 20 e pouquinhos anos, que é a medição líquida, net metering, e que foi um modelo bem diferente do modelo europeu, que é um modelo de tarifa prêmio, feed-in tariff, muito mais oneroso para a sociedade. E esse modelo é o que a gente utiliza aqui no Brasil atualmente. Ele demorou para engatar, até 2015 as regras e a regulamentação existente não conseguiu fazer esse mercado avançar, e foi em 2015, com uma mudança da regulamentação de 2012, que esse mercado começou efetivamente a se desenvolver. Hoje a gente tem mais ou menos 1,6 gigawatts de várias fontes renováveis, solar, eólica, termoelétricas, a biogás e biomassa, e pequenas hidrelétricas, né? 90% dessa potência solar, 99,7% dos sistemas são solares fotovoltaicos.
porque em qualquer lugar você tem sol, nem em todo lugar você tem biomassa, água, vento disponível, né? E a gente vê que o desenvolvimento desse mercado, ele não é homogêneo, ele ocorre de forma bastante variada no Brasil, de acordo com fatores para além do próprio preço da tecnologia. Nós temos fatores como o custo de energia elétrica naquela região, né, a tarifa que o consumidor paga, o recurso solar disponível, a existência ou não de programas estaduais e municipais de suporte à tecnologia e também acesso a financiamento. São alguns dos exemplos que fazem com que hoje Minas Gerais lidere com 300 megawatts, enquanto que estados como Roraima têm menos de 1 megawatt de geração distribuída, ou seja, uma diferença de mais de 300 vezes. A gente vê que existe uma disparidade aí real entre as regiões. Nesse momento, o grande debate que acontece na geração distribuída é um debate regulatório. A Agência Nacional de Energia Elétrica está propondo mudanças nessa regulamentação e ocorreu um processo de debate que eu diria teve ali os seus pontos de crise e de atrito no processo de proposta dessa nova regulamentação. Primeiro, estávamos debatendo até o primeiro semestre uma metodologia baseada na análise de custos e benefícios e a ANEEL estava propondo uma alternativa 1, né? A ANEEL agora mudou a metodologia a partir de outubro e propôs a alternativa 5. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa em números. A ANEEL havia se comprometido também com a segurança jurídica e regulatória, que foi reforçada pelo Elvio na palestra do Ministério de Minas e Energia, fundamental para atrair qualquer investimento para o setor. Ela havia se compromissado a 25 anos de manutenção da regra para os pioneiros que investiram na geração distribuída. Mas a partir de outubro ela mudou, ela propôs que essa regra fosse mantida só por 10 anos. Isso gera uma insegurança completa no mercado, para os investidores, para os consumidores, para os empreendedores. A gente espera que a ANEEL reavalie esse tema. Existe um risco real de judicialização, como ocorreu na Espanha, em que 1.500 processos judiciais foram colocados contra o governo. Celeridade processual e o meu tempo está, lamentavelmente, acabando. O período que foi dado para esse debate acontecer é de só 45 dias, esse é um período muito curto, e também a ANEEL propôs apenas uma audiência pública em Brasília, que aconteceu na semana passada com mais de 800 participantes, eu acho que foi um recorde histórico da ANEEL. A gente ainda transmitiu online para mais 500 pessoas, então 1.300 participantes, porque a ANEEL não fez a transmissão online, mas a gente fez questão de incluir a sociedade. E esse debate, então, precisa melhorar. Aqui as bases retomar o diálogo, que hoje está um pouco ruidoso no processo, e buscar um caminho de solução construtivo e equilibrado. Por que hoje o setor entende que não é construtivo? A alternativa 5, para quem não está conseguindo enxergar que a ANEEL propôs, ela reconhece que a geração distribuída só entrega energia para a sociedade. Nada mais, ela é apenas compensada na parcela de energia. 62% do valor da geração distribuída para quem injeta energia na rede hoje seria perdido. Isso significa um payback que pode subir a 23 anos para projetos de geração compartilhada. Inviabiliza o setor. A alternativa 1 que a ANEEL havia proposto anteriormente era 28% em média de redução do valor dessa energia, né? Frente a um valor hoje de 0. Se você levar em consideração, e esse é o debate que precisa ser feito, peço desculpas por estar passando 2 minutinhos aqui, se você levar em consideração efetivamente o valor que a geração distribuída proporciona para a sociedade, eu vou retomar as palavras do Gerson Kellman, que bom que ele está aqui de volta. Levar em consideração aspectos energéticos, econômicos, sociais e ambientais para planejar a regulamentação. Hoje só se levou em consideração o valor da energia, mas ela gera muito mais do que energia, a geração distribuída. Essas análises já foram feitas em outros países. A Califórnia fez essas análises e mostrou que a geração distribuída gera um ganho líquido. Lá em 2013, 92 milhões por ano para os consumidores. O que significa isso, Rodrigo? Economia. Economia no bolso dos consumidores, inclusive aqueles que não investem em geração distribuída. Esse é o debate que precisa ser feito. Lá na Califórnia se buscou um ponto de equilíbrio, se estabeleceu um período para transição, 5% de participação da geração distribuída. Hoje o Brasil tem 0,2% apenas dos seus consumidores com geração distribuída. Será que é o momento de mudar a regra? E quando se fez essa transição, a cobrança que foi feita na Califórnia
10% do valor da energia para pagar os usos do sistema, e não 62%. Então precisamos buscar um equilíbrio e um diálogo racional e técnico baseado em números e acompanhamento de boas práticas. Vou passar esse slide para finalizar usinas de grande porte, porque eu já estourei o meu tempo. Esse é um mercado que também avança com a solar fotovoltaica, já temos contratados 4,4 gigawatts, são mais ou menos 24 bilhões de reais, parte deles já desenvolvidos, os preços da solar já foram aqui destacados, primeiro leilão veio só em 2013 pela iniciativa do estado de Pernambuco, e aí o governo federal, a partir de 2014, contratou $100 por megawatt-hora, $88 por megawatt-hora, e agora o preço está na faixa de $20 por megawatt-hora. Então a solar reduziu 80% os seus preços, mais ou menos, no horizonte de menos de 10 anos, aqui no Brasil. E essa trajetória, tecnicamente, tecnologicamente, ainda não acabou. Temos oportunidade para que essa tecnologia se torne ainda mais competitiva. Os preços aqui já foram mencionados e destacados. Eu queria reforçar que a boa matriz elétrica é uma matriz complementar e que combina as forças de todas as fontes. Então a solar, eu sei que para alguns ela é um incômodo, porque ela vem para ocupar um espaço, mas ela vem para trazer economia, ela vem para trazer mais atributos ambientais e mais diversidade de suprimento para os brasileiros e ajudar a reduzir o preço para o consumidor final, que é ele que no final das contas paga toda a conta do setor. Então a gente espera que também no planejamento os novos preços da solar possam ser incorporados. A gente acredita que o planejamento precisa ser mais audacioso e ambicioso para o uso dessa fonte que pode ser capturada pelo governo como uma forma de reduzir os preços para o consumidor. É a fonte mais barata hoje nos leilões, então vamos aproveitar isso. E além disso, para finalizar, a cadeia produtiva. Temos a fabricação de equipamentos, são mais de 40 fabricantes aqui no Brasil. Essas fábricas são todas verde e amarela, módulos, inversores, estruturas, rastreadores, que estão aí disponíveis para ajudarem a criar mais empregos de qualidade, tecnologia e inovação para o nosso país. Aqui a gente precisa trabalhar também para ganhar mais competitividade nessa cadeia produtiva, porque competir com os asiáticos que dominam esse setor não é nada fácil. Para finalizar, armazenamento. O armazenamento é uma fronteira nova para várias fontes. Nós acreditamos, inclusive, numa parceria. Queria aqui até aproveitar a presença da Elbra para sugerir que a gente pudesse conversar sobre armazenamento também. Acho que os dois setores têm olhado para esse tema de forma independente. Talvez a gente possa somar forças no armazenamento, como estamos fazendo nos projetos híbridos. E aqui ganha todo mundo. Ganha o consumidor, ganham as distribuidoras, as transmissoras e o operador, né? Porque você consegue ter mais previsibilidade, mais flexibilidade com o armazenamento de energia. E o armazenamento é uma palavra que a gente pensa em bateria, mas não precisa ser só bateria. Pode ser hídrica reversível, pode ser o gás verde. Qual que é o gás verde? O hidrogênio, né? Que pode ser a transição do gás natural para o hidrogênio também. Então a gente tem muitas oportunidades. Queria só deixar os temas aqui, porque eu já estourei o meu tempo. Peço desculpas a vocês e espero que a gente possa ter um debate produtivo. Muito obrigado.